manias, esquisitices, frustrações, coisas que fazem parte da nossa vida de colecionador. Esse é o Bate-Papo Quadrinístico, eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Enquanto colecionadores de quadrinhos, a gente tem as nossas manias, as nossas esquisitices, bizarrices, ou seja lá a forma com que nós podemos nomear essas coisas. Fato é que enquanto a gente está lendo nossos quadrinhos, muitas manias vão sendo acrescentadas, né, na nossa vida. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é que boa parte dos colecionadores tem uma questão aí de toque, né, o jeito que eu coloco o gibi, a forma, o ângulo, não sei mais o que. Não só isso, também o grande problema de ter buracos na coleção. Algumas pessoas ficam extremamente incomodadas com isso, a um ponto de que eu tenho que fazer de tudo para tapar esse buraco na coleção, porque isso me deixa profundamente irritado. Eu confesso que eu já tive muito disso, dessa coisa do buraco na coleção. Eu tenho que completar, eu tenho que completar, eu tenho que completar, e hoje em dia eu sou bem mais tranquilo em relação a essas coisas. Mas por quê? Porque eu fui meio que desencanando um pouco dessas coisas, né? Eu não sei se alguém ainda fala desencanar, mas enfim, fui me desligando um pouco desse tipo de preocupação. Ah, mas por quê? Sei lá, de repente a idade ou as manias foram mudando, outras coisas foram ocupando o lugar, e por causa disso eu não me preocupo tanto com isso. Ou, por exemplo, hoje eu consigo, numa boa, comprar um arco de uma determinada mensal, por exemplo, sem comprar o arco anterior ou continuar comprando ela, porque o que me interessa é aquele arco especificamente. Também não tenho problema nenhum, como por exemplo os X-Men estão entrando numa fase nova agora, onde vai ter os X-Men Blue e o Gold, né, o dourado e os azuis, e eu não teria problema nenhum caso eu assim desejasse de começar a coleção de X-Men exatamente nesse ponto, sem ir atrás dos números anteriores. Anos atrás eu não conseguiria fazer isso, eu começaria e queria ir atrás de todos os números anteriores e depois o mais anterior ainda e assim por diante, até ter toda a coleção completa. Hoje eu não tenho mais essa preocupação tão grande. O que eu não gosto é de deixar buraco na coleção, por exemplo, de material que eu já estou comprando, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, tá lendo lá um Superman da vida e faltou uma edição no meio por descuido meu que eu acabei não comprando, alguma coisa assim, então eu procuro, obviamente, aí tá com ela fechadinha. Mas coleções que eu começo, muitas vezes eu não tenho mais essa preocupação tão acentuada, né? Enquanto muitas pessoas têm. E então essa coisa ela já não me pega tanto. Mas eu tenho outros problemas. Por exemplo, o jeito que eu coloco os quadrinhos tem que ficar de um jeito certinho, tudo organizadinho, no lugar certinho, para não ter problema, porque eu não gosto muito de bagunça nesse sentido. Então eu não gosto das minhas coisas jogadas, e os meus gibis muito menos. Então eu tenho sempre essa coisa aí de cuidar direitinho, porque são os meus gibis. Nesse negócio de cuidar direitinho acaba acontecendo as nossas bizarrices, e eu tenho algumas delas. A primeira coisa que eu tenho uma mania, que por assim dizer, o que é meio bizarro, que é esse negócio de cheirar o gibi. Então eu pego o gibi novo, por exemplo, esse aqui da Sociedade da Justiça, e via de regra eu cato ele e dou aquela cheirada para ver se o cheiro do gibi está bacana. Há um ponto, né, que eu não faço isso, obviamente, com gibi de sebo, por razões óbvias, e nem com gibi muito antigo, por razões óbvias, né, formatinho, coisa e tal. E já cheirei as coleções históricas também, e desaconselho porque o cheiro é muito forte, não é bacana não. Mais estranho ainda é quando o quadrinho está ali já guardado ali 1 ano, 2, e eu tiro ele e cheiro para ver se ele ainda está com aquele cheirinho de novo, e de repente tem alguém aqui em casa que nunca leu um gibi na vida, e eu pego o gibi e falo assim, cheira para você ver com o cheirinho de novo que ainda tem nele. E eu faço, não é uma questão da pessoa ter opção, eu ponho o gibi na cara dela e faço ela cheirar o gibi. É uma coisa completamente fora de noção, que quando eu vejo eu já fiz, e aí de vez em quando até peço desculpa para a pessoa por ter forçado ela a passar por esse tipo de constrangimento. Uma outra coisa estranha que eu faço é conversar com os gibis.
Não, obviamente, catar o gibi e ficar batendo papo com ele como se eu fosse um maluco, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? Não é assim também. Mas, por exemplo, chega aí uma leva de gibis novos aqui em casa, eu olho para eles e falo assim, sejam muito bem-vindos, e dou uma olhada para os gibis que estão na estante e falo assim, seus irmãozinhos novos já chegaram, né? Então é uma coisa que eu faço, e eu não sei nem por que eu faço, mas é uma coisa esquisita que também acontece comigo, e sinceramente falando, eu tô só compartilhando essas coisas em vídeo para vocês, numa coisa assim do tipo, vamos fazer porque senão eu não faço mais, porque pra quê, não é mesmo? Mas é um bate-papo quadrinístico, digamos assim, um pouco mais solto, um pouco mais descontraído. Uma outra coisa que tem acontecido comigo a partir também dessas coisas estranhas é imaginar a voz de determinados personagens. Eu acho que essa questão de filmes e desenhos animados e tudo mais, né, que você escuta, né, os personagens falando, meio que provocou isso em mim. Isso não acontece obviamente toda hora, mas de repente, dependendo da cena ou da fala, às vezes eu imagino, por exemplo, lá no gibi do Superman, a voz do cara que dubla o Superman aqui no Brasil é o Guilherme Briggs, acho que esse é o nome dele, né? E fala assim, rapaz, olha só, meio que escuto a voz do cara, sabe? Quando não, tem um vilão ali na história que eu tô lendo, eu imagino a voz de um determinado dublador nele, eu falo, ia ficar bom se fosse fulano, e meio que passo imaginando como seria de uma forma bem audível na minha cabeça, né? O cara falando, inclusive vou lendo, imaginando a voz da pessoa aplicada naquilo ali. Eu sei que é esquisito, mas enfim, como eu disse, é uma das minhas novas esquisitices, né, dentro dessa coisa, desse contexto de quadrinho. E fazer o que, né? Não é uma coisa que tem como mudar. E para terminar, quero compartilhar uma frustração. Uma frustração que acontece, obviamente, por bobagem na maioria das vezes, mas às vezes eu estou lendo um quadrinho e ali acontece um negócio impactante, um negócio muito bacana, e eu falo, cara, isso foi sensacional. Aquela imagem assim, muito bem desenhada, lindo de morrer, ou ainda um momento assim que o cara falou um negócio que é um soco no estômago, aí eu cato o quadrinho, eu pego uma pessoa aqui de casa, minha esposa, minha filha, um dos meus filhos, e falo assim, olha isso daqui, que massa, isso é muito legal, dá uma olhada nesse negócio aqui, e aí eu mostro a imagem para eles, eles olham para minha cara assim, legal, e aí você vê que eles não têm o menor interesse naquilo, né? Só eu que estou interessado naquilo, e eu compartilho com eles e falo assim, rapaz, eu não sei por que eu procuro, era mais fácil eu ter tirado uma foto e colocado no grupo lá do Facebook, que o pessoal vai falar assim, rapaz, esse momento foi fantástico, porque estão entendendo a minha linguagem, o meu gosto e tudo mais, e às vezes aí você sai frustrado de perto, mas é uma frustração previsível, mas ainda assim a frustração acontece, né? Por quê? Porque você é a única pessoa interessada dentro de casa naquele tipo de coisa, naquele tipo de material, então isso acaba muitas vezes acontecendo. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, e vamos então conversar das nossas estranhezas, qual o seu toque em relação a quadrinho, quais as bizarrices que você faz, o que te deixa às vezes frustrado quando você está lendo quadrinho ou quer compartilhar com alguém, enfim, vamos conversar um pouco sobre essas coisas que são de certa forma descontraídas e que às vezes é bom a gente partilhar dessas estranhezas com quem entende um pouco também dessas estranhezas. Bom, galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui, logo logo a gente se vê num outro vídeo, um abraço forte em todo mundo, fui!